o que seria a abominação da desolação, expressão que Jesus utiliza em um dos seus sermões, quando fala sobre a destruição de Jerusalém. Primeiro vamos conhecer a passagem. Quando virdes no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver no terraço, não desça para tomar alguma coisa de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás em busca de seu manto, porque haverá então tamanha tribulação, como jamais houve. Nesta parte do sermão sobre a destruição de Jerusalém e do mundo, temos esta expressão, abominação da desolação. O que Jesus quis dizer com isso? Primeiro ponto a se observar, esta misteriosa expressão é derivada do profeta Daniel, como, aliás, o próprio Senhor Jesus observou em Mateus 24. De forma simples, no original, na expressão, no significado hebraico, esta expressão, abominação da desolação, é derivada de opróbrio, horror, coisa horrenda. Este termo, em geral, no Antigo Testamento, se refere aos cultos pagãos e aos seus ídolos, e ligado também a um vocábulo hebraico que significa para nós algo como o devastador. A tradução mais adequada para abominação da desolação seria o ídolo do devastador. Daniel aludia a um pequeno altar pagão, portador de uma estátua de Júpiter Olímpio, que Antíoco IV Epífanes da Síria colocou no templo de Jerusalém sobre o altar dos holocaustos, quando em 167 a.C. tentou desviar do monoteísmo o povo judaico, como está em 1 Macabeus 1, do 57 ao 62, e 2 Macabeus 6, verso 2. Até agora, o ídolo do devastador, a abominação da desolação, foi explicada segundo a visão do profeta Daniel, mas estamos nos referindo a esta expressão nos lábios de Jesus. Para Jesus Cristo, o que significa tal expressão? Como mencionado no início do vídeo, ele está usando esta expressão dentro de um sermão escatológico que se refere à ruína de Jerusalém e ao próprio fim do mundo. Quando Jesus diz que teremos o ídolo do devastador ou a abominação da desolação no lugar santo ou no templo de Jerusalém, podemos supor que este templo está intacto para que isso aconteça, o que nos leva aos traços pertinentes à queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mas que traços seriam esses? Na verdade, esses traços são hipóteses. Primeira hipótese: o Senhor teria em vista os sacrilégios que os zelotes, defensores de Jerusalém, praticaram no templo, transformando em fortaleza por ocasião do cerco da cidade. No ano de 68, o zelote João de Giscala, por exemplo, matou 2 sacerdotes e apunhalou muita gente na Casa Santa. Segunda hipótese, se trata da destruição do templo após a tomada de Jerusalém. E terceira hipótese, haveria antes referência à colocação de estandartes romanos, portadores de figuras idolátricas, no pátio do templo de Jerusalém. A primeira teoria que fala dos sacrilégios dos zelotes não implica em idolatria, portanto, está fora do contexto declarado por Jesus. A segunda hipótese, que fala propriamente da destruição do templo de Jerusalém, está fora de questão, porque Jesus fala que o ídolo do devastador está ereto
dentro do templo ou no lugar santo, o que supõe um objeto ou uma pessoa, e não um acontecimento. Pensando assim, tanto esta segunda hipótese quanto a primeira dos sacrilégios dos zelotes estão fora de cogitação. A terceira hipótese, que fala dos estandartes romanos, não sacia completamente aquilo que Jesus diz, porque, na verdade, Jesus quer dar um sinal precursor da tomada de Jerusalém. Sinal esse que pudesse alertar aqueles ouvintes de que pudessem fugir da cidade santa. Resta, então, uma quarta hipótese, que liga Mateus 24:15 a Lucas 21, verso 20. Lucas vai dizer: quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos, sabei que se aproxima a sua devastação. A devastação de Jerusalém se realizou em fases progressivas, começando em 66, quando o general Cécio Galo, à frente de estandartes pagãos, atacou o templo. Consumou-se em 70, quando os mesmos estandartes foram colocados sobre as ruínas do templo. A presença dos vencedores pagãos em Jerusalém equivalia para os judeus a uma profanação idolátrica. Quanto ao fato de que Jesus anuncia a destruição do templo entre 66 e 70 depois de Cristo, com os termos em que Daniel predisse a profanação verificada em 167 a.C., explica-se pela maneira de dizer habitual do estilo profético. Neste, os acontecimentos análogos se sobrepõem, sendo os posteriores descritos com traços que caracterizam os anteriores. O que se realizou sob Antíoco Epífanes antes de Cristo foi pálido prenúncio do que se devia verificar por ação das tropas romanas após Cristo, donde a semelhança dos dois episódios na profecia de Jesus. Em poucas palavras, Jesus usou o acontecimento predito por Daniel e atualizou, lembrando o que aconteceria mais tarde com a destruição de Jerusalém entre 66 e 70 depois de Cristo. Como que o acontecimento do Antigo Testamento fosse uma figura tipo, algo que se repetiria mais tarde entre 66 e 70 depois de Cristo. O que aconteceu sob Antíoco Epífanes foi um acontecimento profético daquilo que aconteceria com a destruição de Jerusalém, já depois da subida de Jesus em plena glória. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Desculpem qualquer coisa. E até o próximo vídeo.